Você acabou de morrer. Você abre os olhos, mas não vê luz, não ouve vozes, não sente paz. Só existe consciência e uma certeza esmagadora. E se tudo o que falaram sobre o inferno for verdade, fique comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar o seu destino eterno. A maioria das pessoas pensa no inferno como um lugar genérico, onde todo mundo sofre da mesma forma. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Existe algo muito mais perturbador. O inferno não será igual para todos. Imagine dois julgamentos. Uma pessoa viveu ignorando Deus. A outra conhecia a verdade, mas escolheu rejeitá-la. Quem você acha que enfrentará uma punição maior? Jesus deixou isso claro. Quanto mais você sabe, maior é a responsabilidade. E isso muda tudo, porque significa que não é só o que você fez, é o quanto você sabia, enquanto fazia. Agora pense nisso. E se o inferno não for apenas sofrimento, mas níveis de sofrimento? Jesus falou sobre pessoas que receberiam um juízo muito mais severo. Líderes religiosos, pessoas que pareciam boas, mas eram corruptas por dentro. Eles não apenas erraram, eles enganaram. E isso aumenta o peso da condenação. Existe algo ainda mais assustador. Quem conhece a vontade de Deus e ignora, recebe mais castigo do que quem nunca soube. Ou seja, conhecimento sem obediência é perigo eterno. Agora vem algo que quase ninguém sabe. Ninguém está no inferno ainda. O lago de fogo, o destino final, ainda não foi inaugurado. Hoje, existe um estado temporário, um lugar de espera, mas o julgamento final ainda está por vir. E quando acontecer, não haverá retorno. Os primeiros a serem lançados lá não serão pessoas comuns. Serão figuras descritas como a besta, o falso profeta e depois o próprio diabo. E então, algo estranho acontece. A morte e o próprio inferno serão lançados nesse lugar, como se até a morte fosse destruída. E depois disso, tudo se torna eterno. Essa é a parte que mais incomoda as pessoas, porque parece injusto, como algo feito em poucos anos pode gerar uma punição eterna. Mas pense comigo, não é apenas sobre o tempo do erro, é sobre contra quem o erro foi cometido. Se você ofende alguém comum, a consequência é uma. Mas e se você ofende alguém infinitamente digno? O pecado não é apenas um erro moral, é uma rejeição direta a Deus. E se Deus é infinito, a gravidade dessa rejeição também é. Por isso, a Bíblia descreve o inferno como sem descanso, sem pausa, sem fim. Não é temporário, é eterno. Agora vem uma verdade difícil. A maioria das pessoas vai para o inferno, não porque Deus deseja isso, mas porque escolhem o caminho mais fácil. Existem 3 enganos comuns. Deus é bom demais para condenar alguém. Minhas boas ações vão me salvar. Eu acredito em Deus, isso já basta. Mas nenhum desses caminhos salva. Jesus disse que o caminho para a vida é estreito e poucos encontram, porque exige algo que a maioria evita: renúncia, verdade, transformação. Agora preste muita atenção, porque essa é a parte mais importante de tudo. Existe uma saída, e ela não depende do quanto você é bom. A salvação não é conquistada, é recebida. Todos pecaram, todos falharam, mas existe um caminho: Jesus Cristo. Não como ideia, não como religião, mas como Salvador. Escapar da condenação envolve 3 coisas: reconhecer o seu estado, arrepender-se de verdade, confiar totalmente em Cristo. Não parcialmente, totalmente, porque foi na cruz que a punição que seria sua caiu sobre ele. Agora volte para o início. Você abriu os olhos depois da morte e percebeu que era tarde demais, sem escolha, sem segunda chance. Agora me diga, se isso fosse hoje, você estaria preparado? Ou estaria contando com algo que nunca vai te salvar? Se esse vídeo fez você pensar, não ignore isso, porque a decisão mais importante da sua vida não pode ser adiada.